A paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Nunes, terceiro coordenador da EBD da IADIO e também coordenador do SECOM, Centro de Capacitação e Orientação Ministerial. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, pela oportunidade de estarmos aqui, também pela pessoa do nosso pastor Josias Rosa, coordenador geral da EBD. Estamos aqui para mais uma pré-aula, hoje lição de número 6, que tem como tema a justiça de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 12 ao 21. Nessa leitura, Ezequiel vai destacar, vai ter uma revelação de Deus a respeito de Judá e vai dizer que realmente o juízo de Deus virá sobre Judá. O cálice da ira de Deus chegou ao seu limite. O juízo de Deus virá de forma iminente. Esta é a profecia de Ezequiel para a casa de Judá. E Deus é muito específico, dizendo que não há nada que alguém possa fazer, nem mesmo a intercessão. E vemos aqui no tópico 1, sobre a identificação do juízo divino, nós vemos que esse juízo que vem à casa de Judá, nós vemos que é uma retribuição aos pecados da casa de Judá, e já vamos falar e dissecar aqui quais são esses pecados. Subtópico 1 vai dizer o discurso profético. Nós vemos que esse discurso profético contra Judá, ele vem acontecendo já há vários anos, pois Jeremias já havia advertido todos os reis do período ali das invasões e levas do cativeiro babilônico. Jeremias havia advertido todos, agora Deus levanta mais Ezequiel também advertindo, e eles não ouviram as advertências dos profetas com relação aos seus pecados. E vemos que aqui no subtópico 2, vai falar a respeito do endereço desta profecia. O endereço desta profecia, a priori, é cósmico, é universal, é para todas as terras, mas também, em segundo lugar, ele é específico. Ele pode ser aplicado hoje, nos dias atuais, mas porque ele tem esse endereço, que é cósmico, mas também um endereço específico, que é Judá, o reino do sul, que tinha como capital Jerusalém. Este é o endereço desta profecia e a iminência do juízo de Deus sobre Judá por conta dos seus pecados. Este é o endereço específico, Judá, apesar de ter aqui, como vemos, o comentarista, pastor Ezequias Soares, vai trazer aqui, dizendo que ele vai do genérico ao específico. O genérico porque é realmente o endereço cósmico, universal, serve para todos os tempos e para todos os lugares. E também o endereço específico, que é a casa de Judá. Subtópico 3, descrição dos agentes do juízo. E aqui eu quero destacar 3, que são a espada, pestes e fome. Deus vai falar através de Ezequiel a Judá a respeito desses agentes de juízo vindo de Deus. Primeiro, a espada, que aqui é uma figura de linguagem. A espada quer dizer pelejas, guerras, que Deus traria. E vemos que realmente na história do povo de Israel, tanto no Reino do Norte
como no Reino do Sul, a espada sempre estava presente diante das rebeliões do povo a Deus, o adultério espiritual. E é isso que está acontecendo de novo em Judá. Vemos que a espada era realmente sempre usada, reinos se levantavam, eles eram perseguidos, subjugados por conta dos seus pecados. Pestes, as pestes tanto nos animais como nas plantações, e também a fome. E isto não é por acaso, é que o povo deixa de adorar o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra e que era responsável pelos nascimentos dos animais e também pelo crescimento das plantações, pelo sucesso das colheitas. Eles deixam de adorar o verdadeiro Deus para adorar os deuses que estão à roda deles, dos povos ao redor deles, e desta feita aqui os deuses daquele povo que está subjugando Judá. E eles atribuem então o sucesso da colheita, o crescimento das plantações, as chuvas a Tamuz, e antes a Baal, que Baal e Tamuz, o culto litúrgico e também até mesmo a imagem era parecida, porque no panteão dos sumérios ele é chamado de Tamuz, mas no panteão dos cananeus chamado de Baal, mas é o mesmo Deus, o mesmo culto, que eles vão estar adorando Tamuz, como vemos em Ezequiel, que eles adoram a Tamuz, choram por Tamuz, e Tamuz, os sumérios diziam que ele trazia a provisão ao povo, ele trazia as chuvas, ele morria por um determinado tempo do ano, por 6 meses, depois ressuscitava em junho e julho, trazendo as chuvas, trazendo sucesso para a plantação e a colheita. Mas sabemos que isso é uma grande mentira, porque é Deus que faz todas essas coisas. Então eles deixam de adorar o Deus verdadeiro para adorar Tamuz, Baal, dentre outros deuses que traria sucesso às guerras e afastariam as pestes. Adorando esses deuses, eles traziam para si esses agentes do juízo divino. Tópico 2. Sobre a petição que Deus não atende. E aqui, o comentarista vai chamar essa petição que Deus não atende de situações hipotéticas. Mas eu creio que não é uma situação hipotética, porque temos aqui 2 exemplos bíblicos, em Jeremias capítulo 15, e também Ezequiel, no texto em que lemos no capítulo 14. São situações que realmente aconteceram, porque hipotético é baseado em uma suposição, mas isso realmente aconteceu mais do que essas vezes que foram descritas aqui pelo comentarista, 2 exemplos bíblicos, Jeremias 15 e Ezequiel 14, de petições que Deus não respondeu. E aqui no subtópico 1, nós vamos ver exemplos de intercessão pelo pecador. Intercessões que foram feitas por homens de Deus e teve o resultado positivo. Deus ouviu a intercessão e mudou o destino da nação. Veja que o comentarista vai dizer, primeiramente, em Gênesis 18, 32, a intercessão de Abraão por Ló, que estava vivendo em uma das cidades de Sodoma e Gomorra, e Deus decide destruir a cidade. E pela intercessão de Abraão, Ló é salvo desta destruição. E vemos também, o comentarista traz outro exemplo em Êxodo, capítulo 32, versículo 11 ao 14, que esse texto vai dizer de quando Moisés está descendo do monte com as tábuas, e Deus já anuncia a Moisés, desce, que o teu povo já se corrompeu. E lá embaixo, eles estavam adorando o bezerro de ouro, e Deus se acende contra o povo.
Ele diz: eu vou destruir esse povo, e de ti, Moisés, eu farei outro povo. Foi a proposta de Deus a Moisés. Mas Moisés, com muita sabedoria, intercede pelo povo e diz: Senhor, lembra das tuas promessas a Abraão, Isaque, Jacó. O que os egípcios dirão? Que o Senhor tirou o povo dali para matar nos montes. E Deus, então, não destrói o povo nesta ocasião, mas é uma penalidade, mas não a destruição do povo. E também em Números capítulo 14, o mesmo Moisés. O povo está em Cades Barneia, está próximo da terra prometida, a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Era só subir a montanha, mas o povo ali levanta uma rebelião contra Moisés e eles querem levantar um líder para levá-los de volta ao Egito. Sentem saudade dos panelões de carne, do alho, da cebola, do pepino, e realmente entristecem Deus. Se esquecem do que Deus fez por eles, que tirou eles da condição de escravos no Egito. Agora são homens livres, que irão lutar por uma terra a qual Deus prometera a eles. E mais uma vez Deus se acende contra eles, e mais uma vez Moisés não quer para si a honra, porque Deus fala para ele novamente: de ti, Moisés, eu farei ainda um povo mais forte. Mas Moisés intercede pelo povo, dizendo: não, Senhor, perdoa o povo. O que dirá as nações? Que o Senhor tirou eles com mão forte do Egito e não pôde dar a terra a qual o Senhor prometeu. Então Deus mais uma vez tolera o povo e escuta a intercessão de Moisés. Veio uma pena, eles agora a partir disso irão peregrinar mais 38 anos, porque 40 anos é desde que eles saíram do Egito. Então por mais 38 anos eles vão peregrinar no deserto, dando a soma aí de 40 anos até a possuir a terra. Então vemos que Deus escutou a intercessão de Moisés. E vamos ver também em 1 Samuel capítulo 7, Samuel intercedendo pelo povo e Deus também ouvindo. Então veja que esta situação, que é chamada hipotética, mas eu prefiro chamá-la de uma ocasião incomum ou não convencional, atípica, esse tipo de intercessão que Deus não ouve, e vemos que aqui é específica e tem uma razão para isso, de Deus não ouvir essa intercessão por Judá, que estamos falando da intercessão que não seria ouvida se fosse feita por Judá. Então, mas vemos que há exemplos aqui de intercessões que foram ouvidas pelo povo e Deus ouviu e mudou a sentença do povo. Mas aqui Deus está dizendo que não vai ouvir, não há mais o que seja feito para Deus mudar de ideia com relação a Judá. O juízo de Deus está sobre a nação de Judá. E veja que aqui no subtópico 2, um castigo inevitável. E por que vem esse castigo? Que Deus vai dizer: nem que intercedam eu não vou ouvir. O cálice da ira de Deus chegou ao seu limite. E qual é o pecado do povo? De novo, paganismo, sincretismo, idolatrias, como aconteceu com o Reino do Norte, que tinha como capital Samaria, no ano 722 a.C., foram levados cativos para a Síria pelo mesmo motivo, sempre a idolatria. E algo importante é saber a respeito do Reino do Norte, que todos os reis, desde Jeroboão, foram reis maus, idólatras, que levaram o povo a pecar. Esta é a idolatria, este é o adultério espiritual, deixar o Deus verdadeiro para se prostituir com deuses estranhos, deuses das nações vizinhas. E veja que a situação em Judá, em Jerusalém,
Este evento aqui, citado por Ezequiel, e essa profecia é dada a Judá no período entre a segunda leva e a terceira leva. Portanto, quem está reinando é entre 597 e 587 a.C. E esta data aqui, específica, porque o livro de Ezequiel é um dos livros mais pontuais no que tange a cronologia. Ele dá vários sinais a respeito da cronologia e podemos identificar o ano. O ano aqui é mais ou menos 590 antes de Cristo, quando essa profecia é proferida. E quem está reinando é o ímpio rei Zedequias. Zedequias, ele é filho de Josias, o grande reformador que trouxe a reforma religiosa a Judá. Colocou fora toda a idolatria, reabriu o templo e assim por diante, fez uma limpeza no templo e em Jerusalém. Mas o filho dele não se parece com ele, mas se parece com seu avô, Manassés, o ímpio rei que trouxe para Jerusalém várias tranqueiras no que tange a idolatria, até mesmo a deusa Aserá, que ele colocou à entrada do templo, que vai se repetir no tempo de Zedequias. E veja que no capítulo 8 de Ezequiel, nós vamos ter uma ideia de como estava a religião em Jerusalém. Vamos ver sincretismos religiosos. O que é sincretismo? A mistura do santo com o profano. Eles estão adorando a Deus ainda no templo. Mas, no obscuro, no secreto, também estão adorando deuses egípcios, uma influência aí lá do Egito, que Ezequiel vai destacar em relevo nas paredes. Estão animais abomináveis e répteis. Também vão estar adorando o sol, também uma influência egípcia, porque Zedequias buscou o conselho no Egito, para não ser vencido pela Babilônia. E ele então agora está sendo influenciado na religião. Ele adora o sol, e o sol no panteão egípcio é o deus Ra. Então eles estão realmente adorando a outros deuses, adorando a Tamuz, chorando, as mulheres chorando por Tamuz, e assim por diante. A idolatria está reinando em Jerusalém. E veja que já havia acontecido duas levas para a Babilônia, a primeira em 605 e a segunda em 597. Eles sabiam que Nabucodonosor iria invadir Jerusalém e iria levar o restante cativo, mas mesmo assim eles não se convertem ao Senhor, não mudam as atitudes com relação à idolatria. Então o juízo de Deus virá de forma iminente sobre eles. O juízo virá e não tem mais o que fazer, e Deus vai dizer: nem que intercedam por eles, eu não vou ouvir. Vamos para o tópico 3, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Aqui no tópico 3, nós vemos que Deus, ele vai falar: nem que esteja em Jerusalém. Três homens importantes do Velho Testamento: Noé, Daniel e Jó. Eu não os ouvirei. A intercessão pelo povo. Eles vão se salvar, só eles, mas nem os filhos vão se salvar. Eu não vou ouvir a intercessão por Jerusalém, nem que esses homens estejam aí. Aí Deus faz uso de um anacronismo, trazendo personagens de outras épocas, para dizer que mesmo que esses personagens, que para o homem é impossível esses três estarem juntos, eu digo para o homem, esse anacronismo para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Anacronismo é trazer personagens de outras épocas, que viveram em outros tempos, e colocar esses personagens juntos no mesmo enredo.
Isso para nós é impossível, mas não é impossível para Deus, porque Deus é atemporal. Deus, ele não está fadado ao Cronos, mas o tempo dele é o Kairos. E ele pode fazer isso. Nós vemos em Mateus, no capítulo 17, que Deus faz um anacronismo e traz para a história. Nós sabemos que em Mateus 17, Jesus se transfigura diante dos discípulos da sua roda íntima, Pedro, Tiago e João. Ali estão personagens contemporâneos do ministério de Jesus, Pedro, Tiago, João e Jesus. E vem dois personagens de outra época, que viveram em outra época, Moisés e Elias. Isso é um anacronismo, Deus pode fazer. Para nós é uma hipérbole, Deus dizer, um exagero da expressão, dizer que nem que 3 homens como esse que viveram em épocas diferentes juntos estarem intercedendo, Deus não ouviria a intercessão deles. Então, para Deus é perfeitamente possível, para nós não, mas para ele seria possível, mas nem se isso acontecesse. Deus não ouviria a intercessão por Jerusalém. E aqui vemos que Deus usa exemplos, e não é por acaso. Vamos ver que ele usa primeiro a pessoa de Noé como exemplo de um intercessor por Jerusalém. Noé viveu no período dos primórdios. Ele representa aqui o período pré-diluviano, o povo pré-diluviano. E ele vai dizer, nem se Noé, nós sabemos que Deus destruiu o mundo e poupou ele a sua casa, mas nem que esse Noé intercedesse por Jerusalém, a sua intercessão não seria ouvida. O segundo caso aqui é Jó. Jó representa o período dos patriarcas. Eu não estou discutindo autoria e nem data a qual o livro de Jó foi escrito. O livro de Jó pertence ao grupo do livro poéticos, essa classificação do Velho Testamento. Ele está inserido ali nos livros poéticos, são textos líricos. E vemos que Jó, apesar de estarmos falando aqui do período que se passa a narrativa do livro de Jó, não estamos discutindo nem a autoria e nem a data que foi escrito, mas a história em si. E o enredo nos leva à época dos patriarcas. Lendo o livro de Jó, vamos ver que aquele enredo acontece realmente na época patriarcal, mesmo que Jó interceda juntamente com Noé por Judá, Deus não ouvirá a intercessão. E Deus vai usar outra figura conhecida, Daniel. Daniel representa os contemporâneos de Ezequiel. Ele vivia na mesma época que Ezequiel, porque são contemporâneos de Ezequiel. Jeremias, que é um pouco mais velho, mas profetizou na mesma época, começou a profetizar antes, mas profetizou também na mesma época que Ezequiel. Daniel, que foi profeta no palácio, e Ezequiel, profeta junto aos cativos que estão ali ao redor do rio Quebar. E Jeremias, como sabemos, estava profetizando lá em Jerusalém para os que ficaram em Jerusalém. E Deus vai usar a figura de Daniel com a pessoa ali contemporânea, um homem justo, que sabemos, lendo o livro de Daniel, que ele orava 3 vezes ao dia por Jerusalém, com o rosto voltado para Jerusalém. Era alguém que intercedia por Jerusalém. E Deus vai usar a figura dele dizendo, se estiver aí juntos, em Jerusalém intercedendo por Judá, Noé, Jó e Daniel, eu não ouvirei. Então, a coisa estava muito grave para Judá. O cálice de Deus, como já falamos, chegou ao seu limite. E vemos que realmente temos que tomar cuidado para que as nossas ações não façam para que Deus não escute a nossa oração. A Bíblia vai dizer, Isaías, no capítulo 59,
versículo 2 dizendo: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e Deus, de modo que ele não vos ouve. Então há situações que Deus não ouve. Vemos que Saul foi rejeitado por Deus e falou para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Então há situações que Deus não ouve por conta do pecado do homem. Quando o homem se converte, se arrepende, Deus sempre está pronto para perdoar. Mas tem casos que o homem, ele vai tão longe no seu pecado, em que Deus não ouve as intercessões por ele. É o que estamos aprendendo nessa lição e temos que tomar cuidado para não cair no mesmo engodo, no mesmo erro, para que as nossas atrocidades não façam com que Deus vire as costas para nós, de modo que não nos ouça. Então vemos que essa lição que nos ensina que há intercessões que não são ouvidas, é isso que estamos discutindo aqui, não nos pode fazer nos esquecer do que está escrito em Tiago 5:16, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Continue intercedendo, continue orando, continue buscando, porque Deus sempre ouve a nossa oração. Como eu disse no início, isto é um caso incomum, um caso atípico, não convencional, mas porque Judá chegou ao limite do seu pecado, se desviando totalmente de Deus. Eles realmente abandonaram a fé, apostataram da fé, deixaram Deus de lado. Então a sentença veio, o juízo veio. Tomemos cuidado e vamos continuar intercedendo, porque a Bíblia nos ensina assim. Deus abençoe a todos os irmãos, que a sua aula seja uma aula maravilhosa nesse domingo e que Deus venha abençoar a sua vida. Mais uma vez, eu agradeço aqui o nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, pela oportunidade e também pastor Josias Rosa, o coordenador geral da EBD, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez ensinando a maravilhosa palavra de Deus. Um abraço a todos os ouvintes, a todos aí que estão assistindo através das ferramentas da mídia. Deus abençoe. Um abraço a todos, no nome de Jesus.